Papo Cabeça. Professor Anderson, bem-vindo ao nosso Ouvindo e Aprendendo. Eu sei que é um assunto, como se diz por aí, um tanto quanto batido, surrado. Eu vi o assunto ainda no meu primeiríssimo ano de Central. Tenho em memória viva, vivíssima, os estudantes também. Mas temos um público geral e um público curioso, né, que quer saber, puxa vida, célula, qual é a participação, a importância dela em nossa vida. Eu ouço falar muito e os estudantes que estão se preparando para vestibulares e Enem precisam sempre reavivar, porque muitas vezes a memória trai. Então eu vou começar fazendo para você uma pergunta bem boba, bem básica. O que é a célula? Como se conceitua célula? Olá, ouvintes. Uma boa tarde. A célula é a unidade morfofisiológica da vida. Todo ser vivo, ele é constituído de célula. Nesse momento, eu gostaria até de fazer já uma observação que aparece praticamente em todos os livros do ensino médio, que a gente fala o seguinte: todo ser vivo é constituído de célula, exceto os vírus. Essa informação já tem um problema, porque se eu digo que todo ser vivo é constituído de célula, exceto os vírus, eu acabei considerando os vírus seres vivos, né? E, na verdade, a gente não consegue dizer se o vírus se ele é um ser vivo ou não. Ao que tudo indica, ele é uma partícula infecciosa. Para alguns autores, ele é um ser vivo, para outros não. Mas não vamos entrar nessa discussão. Tudo que é vivo tem célula. Então, o que nós podemos dizer é que todo ser vivo ele é dotado de célula. Eu só posso colocar o vírus como uma exceção se eu digo que o vírus é um ser vivo. Então, fazendo essa ressalva, lá em meados do século XIX, se criou a teoria celular. Então tivemos algumas pessoas, alguns cientistas, como o Matthias Schleiden, era um advogado, muito conhecido em sua época, mas aí percebeu que estudar biologia era algo realmente muito interessante, estudou as plantas, disse que todos os vegetais eram constituídos de célula. Depois o Theodor Schwann disse que todos os animais eram constituídos de células. E por fim, o Rudolf Virchow, um patologista alemão, diz que toda lesão orgânica ocorre no nível celular. Então ele falou que todas as reações químicas ocorrem dentro da célula. Então, na verdade, quando eu digo assim, eu estou doente, não é você que fica doente. O que fica doente são as suas células. Todas as reações químicas, o metabolismo todo ocorre dentro das células. Essa é uma informação preciosíssima. Não é você que fica doente, são as suas células que ficam doentes. Vamos entender um pouco, já que você falou que a célula é uma unidade morfofisiológica, foi isso? Isso. Isso. Como é que a gente estuda o interior da célula? O que é que tem lá? Ela é constituída de quê? Quais são as partes que vêm a formar uma célula? Bom, aí a gente precisa fazer uma divisão elementar. Nós temos dois tipos de célula. Uma que não tem núcleo, que a gente chama de célula procariótica, e a outra que tem núcleo, como nós animais, por exemplo, são as células eucarióticas. Eu quer dizer verdadeiro, cário, núcleo. Então, essa célula apresenta um núcleo verdadeiro. Bom, as células procarióticas são representadas pelas bactérias. Hoje, de acordo com um taxonomista chamado Calvuzzi, as bactérias são divididas em arqueobactérias e eubactérias. Essas bactérias que causam problemas estão no grupo das eubactérias. Uma bactéria, um procarioto, uma bactéria, ela não tem organelas. A única organela presente lá é o ribossomo, que faz proteína. E todo ser vivo tem que fazer proteína. A bactéria, então, só tem parede celular, membrana plasmática, material genético e ribossomo, que faz proteína. E por que ela faz um estrago tremendo quando ela entra em um organismo? É isso. Parece tão frágil, né? Tão desprovida. É isso. Dentro do organismo eucariótico, ela pode produzir toxinas ou até um vírus que não é celular, que é muito menor do que uma bactéria, pode comandar toda a maquinaria celular e fazer as suas proteínas se multiplicando e, quando saem, destrói, seja uma bactéria ou seja uma célula eucariótica. Então, eles realmente têm esse poder. Mas o que é interessante saber sobre as bactérias e os eucariotos é o seguinte: como a célula bacteriana não tem muitas estruturas, há uma sobrecarga de função. Quem é que diz que entra e sai? Membrana plasmática.
Onde ocorre a duplicação do DNA, citoplasma. Síntese de proteína, citoplasma. Desintoxicação, citoplasma. Veja, quem faz tudo é o citoplasma. Então, é óbvio que não dá para ter uma eficiência muito grande, já que eu tenho uma sobrecarga de função para uma única estrutura. Quais são as grandes aquisições evolutivas da célula eucariótica? A principal delas é a compartimentalização. Cada coisa numa célula eucariótica, que é até 10.000 vezes maior em volume, está em seu compartimento. Eu tenho uma estrutura para fazer proteína, que é o retículo endoplasmático rugoso. Eu tenho uma estrutura para fazer respiração, que é a mitocôndria. Eu tenho uma estrutura para armazenar substâncias, que é o complexo Golgiense. Eu tenho uma estrutura para guardar e proteger o material genético, que é o núcleo. Então é óbvio, se eu tenho cada coisa em um determinado compartimento, a eficiência dos processos é cada vez maior. Imagine você, Jorge, que você fizesse tudo aqui na rádio. Se você é um apresentador, inclusive um excelente apresentador. Obrigado, querido. Já acompanho há algum tempo. Imagine se você gravasse, fosse você mesmo entrevistado, se você editasse, ia ser uma sobrecarga de funções para você dar conta de tudo. Não é verdade? É verdade. Então, na célula eucariótica, a mesma coisa. Existe uma divisão de trabalho. Então, tem o editor, tem o entrevistador, tem o entrevistado, e por isso que esse programa fica assim, bonito e com bastante eficiência. Assim também a célula é. Assim também a célula eucariótica. Olha, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes queridos, sobretudo aqueles que não têm uma intimidade muito grande com o tema, né, e com a área de estudo, que fiquem tranquilos. Nós temos o site tosabendomais.com.br e lá nesse site você tem o assunto citologia, né, com toda a representação gráfica, tudo isso que o professor Anderson está falando aqui está lá para você ver, para você estudar, para você aprofundar, né? Sem contar que existem livros de biologia maravilhosos, hoje ricamente ilustrados, e você pode ver isso como se fosse, né, um filme dinâmico, como se fosse cinema transcendental, como diria Caetano Veloso. Mas preste atenção ao que ele diz, porque ele fala com muita categoria e muita limpeza. Comunicação, portanto, tranquila sobre um assunto que em rádio, né, é um desafio. Pode crer. Muito bem. E a divisão celular, como é que ela se dá? Porque você tem a célula como unidade, né? Mas o nosso corpo é feito por células. Como é que esse número, né, estonteante de células ele ocupa o corpo do ser humano? Ou do ser vivo? Ok. Eu vou falar de um caso que certa feita eu estava no ônibus e tinha a mãe com uma criança pequena, de colo ainda, né? E sabiamente a criança perguntou, falou, minha mãe? Ela disse, oi, diga, minha filha. Ela falou, eu sou pequenininha, né? Aí a mãe fez, eu vou crescer. Aí a mãe falou, vai. Minha pele vai esticar. Vai doer? Então veja como foi sábia a pergunta. A mãe, não, menina, não vai doer. Ela, mas eu vou crescer, a senhora é muito grande. Não, não vai doer. Então, como é que a gente explica, por exemplo, o crescimento celular? O crescimento de uma pessoa? O crescimento de uma pessoa se dá por divisão celular. A gente sofre alguma lesão, um corte. Como é que passa algum tempo esse corte simplesmente desaparece? Divisão celular. Em seres microscópicos, reprodução, como é que eles se reproduzem? Divisão celular. Então, esse é um assunto que explica muita coisa que está à nossa frente, à nossa vista, mas que a gente não para refletir um pouco. Talvez se a mãe parasse para explicar a ela o que era uma divisão celular, como a célula se divide, ela não entendesse muito bem, mas seria a resposta mais adequada naquele momento. Nós temos dois tipos, praticamente, de reprodução, a sexuada e a assexuada. Nos organismos, como eu falei agora há pouco, os procariotas, bactérias, elas simplesmente duplicam o material genético e sofrem uma divisão celular. No nosso corpo todo agora, a gente está dividindo células, né, por mitose, um mecanismo chamado de mitose, ou cariocinese, que é a divisão do núcleo, formando duas células constantemente. A nossa epiderme está sendo trocada. O tempo todo. O tempo todo. As células do estômago estão sendo trocadas o tempo todo. Então, o processo que explica isso é a divisão celular. Cabe, viu, Jorge, fazer uma ressalva rápida de que todo o nosso corpo, eu acho isso muito interessante, ele trabalha para o sucesso dos nossos gametas. Logo no início da embriogênese, o corpo separa o que vai ser soma, o que vai ser corpo, e o que vai ser passado para frente, que são os gametas. Isso é muito cedo. Então, nós somos uma cooperativa
se a gente parar para pensar enquanto entidade viva, que trabalha apenas para o sucesso dos nossos gametas, que passarão para frente. Adorei, meu Deus, adorei essa. Que bom essa reflexão. E todo o restante vai morrer. Quando uma célula cresce demais, ela encosta na outra, numa estrutura chamada de glicocálice, ela está por fora da membrana. Uma célula vai se multiplicando. Quando ela encosta na outra, ela fala assim, olha, eu estou aqui, ó, para de se dividir que já chegou. E aí a célula não se multiplica mais. Algumas alterações, algumas mutações provocam uma proliferação celular desordenada. Por exemplo, no caso de quem fuma demais, né, fica suscetível ao câncer. O que é o câncer? O câncer ele pode ser o resultado de uma única célula subversiva. Eu posso fazer uma sugestão? Pode ser. Nós estamos entrando agora, entendeu, num terreno importantíssimo. Até porque agora a compreensão vem a todo vapor. Quando você fala daquelas questões que estão batendo no cotidiano, no dia a dia das pessoas, elas começam a associar, não é, e aprender de uma maneira muito mais rápida. Nós temos pouquíssimo tempo para essa aula, infelizmente. Eu digo sempre que eu precisaria de 1 hora e meia, né, do tempo de uma aula, né, regular, do pré-vestibular ou do colégio. Então a gente pode encerrar esta aula hoje aqui e continuar amanhã? Com certeza. Então, professor Anderson, alô, ouvintes, alunos queridos, nós vamos terminar esta aula de hoje neste ponto e amanhã a aula continua. Continuaremos falando sobre célula, citologia, a sede da vida.